Olá, seja muito bem-vinda, seja 3, 2, 1, valendo. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Felipe Matuzzi, professor fisioterapeuta, DO PhD. Esse é mais um vídeo da série Passo a Passo do projeto Função Autonômica. E hoje a gravação é aqui em casa, quartinho da Juju. E muito contente de você estar aqui, né, acompanhando essa série, onde a gente vai falar sobre o passo a passo de como o sistema nervoso autônomo pode ser para você uma ferramenta de avaliação. E isso fazer com que você aprenda a dominar o seu tratamento logo da primeira consulta, de maneira mais rápida, mais ágil, você organizando melhor a sua consulta, enfim. Então a ideia é trazer algo do sistema nervoso autônomo para vocês de uma maneira muito clínica e muito racional. Essa série aqui a gente faz um passo a passo sobre questões básicas que eu recebo várias perguntas aí, né, nas redes sociais, e muita gente me pergunta coisas assim bem básicas, e eu já estou no 26º vídeo, né, e a ideia é ter vários vídeos aí ainda explicando um passo a passo, quer dizer, desde o básico, a gente já falou sobre até células do sistema nervoso autônomo, e vamos comentar mais um vídeo desse na série de hoje. E uma pergunta que eu recebi esses dias também é: onde atua o sistema nervoso autônomo? Então, eu vou dar detalhes disso hoje para vocês. E hoje nós vamos falar por onde atua o sistema nervoso autônomo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, dê seu like, clica o sininho, se você achar que deva, beleza? Então, é isso aí. Então, vamos nessa. Por onde atua, né, o sistema nervoso autônomo? E o sistema nervoso autônomo atua em praticamente todo o corpo, tá? Então ele vai atuar em vísceras, principalmente, e algumas vísceras mais do que outras, e aí a gente vai detalhar um pouco mais sobre isso aí, sobre as vísceras. Ele atua sobre a pele, e aí principalmente sobre seus anexos, né? E sem os anexos, vamos lá. Ele vai atuar sobre as glândulas sudoríparas, assim. Ele vai atuar sobre os músculos eretores dos pelos, assim. Deixa eu ver se acender isso aqui tá melhor. Dá uma iluminadinha mais. Músculos eretores dos pelos. E ele vai atuar sobre os vasos sanguíneos da pele. Então ele vai ter essa atuação, e se costuma dizer que isto aqui é o sistema nervoso autônomo. Aí essa divisão que inerva essa região, ela é simpática. E como ela está na pele, etc., isso aqui é chamado de somático. Então a gente vai ter o que a gente chama de sistema nervoso autônomo, simpático, somático. Muito bem. Então ele vai estar aqui. E aí, para ele poder atuar nessa série de órgãos, etc., né? Ele tem maneiras de como ele pode chegar a isso. Mas, antes disso, ele também tem atuação no crânio, somente no que a gente chama das vísceras cranianas. E que seriam essas vísceras cranianas? Esse que eu estou aqui é uma forma de atuação do simpático e parasimpático, quer dizer, do sistema nervoso autônomo. O que seriam dessas vísceras cranianas?
Vamos lá. Sobre os olhos, aí nos olhos eu tenho uma parte para a pupila, que é uma questão muscular. Então, ele atua sobre músculos também. E a glândula lacrimal. Ou seja, ele também atua sobre uma glândula, né? Então, ele vai estar atuando sobre duas glândulas aí, né? Muito bem. Muito bem. Então, retomando aqui, a gente vai ter os olhos, né? Que vai ter a pupila, que é um músculo, né? A glândula lacrimal, que ela vai estar associada a uma glândula. Então, ali você já vê que algumas glândulas, alguns músculos também são inervados, né? Então, o sistema nervoso autônomo atua sobre essas regiões. E aqui a gente ainda vai ter na área do nariz, que é sobre uma mucosa, onde vão ter, né, essa produção do muco nasal, então ele atua sobre isso aí também. E nós vamos ter sobre na boca, que aí vai ter nas glândulas sublinguais e na glândula parótida. Aí olha que interessante. Então ele vai ter atuação sobre todas essas regiões, né? E aqui nesse caso, via de regra, vamos por assim, o vermelhinho aqui eu vou pôr de simpático e esse azulzinho aqui eu vou pôr de parasimpático. Então, via de regra, o parasimpático ele vai contrair a pupila, ele vai fazer com que se produza mais lágrima, mais muco nasal e mais saliva. Enquanto que o simpático ele faz o mecanismo oposto aqui. Dilata a pupila, ou seja, relaxa o músculo, seca a glândula lacrimal, mucosas, etc. Então ele vai ter esta primeira relação aqui atuando, né? Então ele acaba tendo esse nível de atuação aqui. Muito bem. Vou deixar um pouquinho mais aqui para vocês, ó. Então ele vai ter essa atuação em pele, né, nas glândulas, músculos eretores e tudo mais. E aqui é interessante porque nessa questão da pele aqui, por exemplo, gente, é só sistema simpático. Aqui é só o sistema simpático. Tá? Nas vísceras, via de regra, eu tenho tanto simpático quanto parasimpático. Tá? Muito legal. Beleza. Eita, acabei botando aqui. Vamos lá. Ok. Então, além de atuar em todas esses locais, vamos dizer assim, eu tenho outros pontos importantes que ele acaba atuando. Então, por exemplo, ele pode atuar sobre as suprarrenais, né? Para quem não lembra, a gente tem o rim, obviamente, assim, né? E aí tudo aquele cálice renal chegando nele. E a gente tem lá uma glândulazinha em cima dela, que é suprarrenal, né? E essa suprarrenal, ela vai ser, vamos dizer assim, uma espécie de gânglio enorme e ele vai ajudar nas reações de luta ou fuga, que são muito associadas ao sistema simpático, né? Então,
a partir disso, essas associações, né, eu vou ter, principalmente aqui chegando também, o sistema simpático, atuando muito sobre a suprarrenal. Legal. A gente tem também o rim como um órgão interessante nisso, né? Porque ele tem uma atuação simpática. Então, uma atuação simpática. E não que ele não tenha uma inervação parasimpática, ele tem, mas é uma inervação que não se sabe direito ainda para que serve. Então, vou até por aqui, mas parasimpático renal. Ainda se tem um pouco de dúvida, né? Para que serve, como faz, etc. Então, a suprarrenais, ela também recebe inervação simpática e ela é assim, importantíssima, né, para essas atuações. Muito bem. Um outro ponto onde atua o sistema nervoso autônomo, vamos lá, é influenciando o sistema hormonal. Olha aí que interessante. Ele influencia o sistema hormonal. Então, como que isso acaba ocorrendo? Ele acaba ocorrendo assim, ó. Você tem lá, vamos dizer assim, uma área central cerebral, que a gente chama assim de tálamo, hipotálamo, e aí você tem a hipófise. São 3 áreas assim importantes, tá? Então vamos lá. Na área do hipotálamo, você tem pontos, vamos dizer, que são associados mais ao simpático, tá? E a gente vai ter uma área também aqui, né? Que ela é parasimpática. Então, são porções, vamos dizer assim, que elas recebem as informações do sistema corpóreo, no hipotálamo, e a partir disso ele vai influenciar tanto respostas autônomas nas vísceras, nos músculos, etc. Principalmente aquela resposta que ela que não é consciente sua, quer dizer, acelerar o coração, o estômago funcionar, contrair, liberar uma enzima, etc. Quanto influenciar aqui como que os hormônios vão ser liberados. Então, do hipotálamo, vamos dizer assim, via de regra, eu tenho o estímulo para que funcione, né? Ele sai daqui, vem para cá, para que funcione, vamos dizer assim, a vascularização, desculpa, para que funcione a saída do pré-hormônio para o hormônio que vai ser liberado pela hipófise, e isso aqui sair ao sistema. Então, olha que interessante, né? Então, ele acaba fazendo isso. E o que o sistema autônomo faz, ele tem 2 pontos interessantes. Primeiro, que a própria vascularização da hipófise, vamos dizer assim, tá? Que seria vindo da carótida interna, que seria a artéria hipofisária superior, um H aqui, né? Artéria hipofisária média, artéria hipofisária inferior. Elas são inervadas pelo sistema simpático, tá? Então, o controle vascular, né,
do que vai para a hipófise, ela tem uma influência do sistema simpático. Então, ele acaba, vamos dizer assim, por influenciar o sistema hormonal. E quando eu falo influenciar, não quer dizer que manda, não quer dizer que quando você mexe aqui, tudo do hormônio você pode controlar, ou que qualquer problema hormonal ele vem do sistema nervoso autônomo. Eu não estou falando nada disso, eu estou falando que existe uma influência nessa relação e é importante que você saiba dela. Muito bem, então são áreas que normalmente já não são muito conhecidas assim, né? Vamos dizer, do grande público, ele acaba atuando também. Então vamos lá, vamos para mais pontos interessantes onde atua o sistema nervoso autônomo. Eu falei das vísceras, mas tentando detalhar um pouco a mais, desde o esôfago, lá em cima, até a chegada dele embaixo, e o estômago. Então ele vai ter uma influência desde cima a baixo, ou seja, toda a musculatura esofágica ela é de inervação autônoma. Ou seja, você não precisa controlar que essa coisa ocorra, né? Os brônquios, para os brônquios abrirem ou fecharem, os pulmões, né? Toda a área cardíaca, né? Ela vai ser também muito influenciada pelo sistema nervoso autônomo, né? Tá ali. Então, toda essa parte digestória, ela tem muita relação. E ela tem tanta relação que quando a gente chega nos intestinos, ocorre algo interessante, principalmente no intestino delgado. O intestino delgado e o intestino grosso. O intestino delgado, ele é dividido em 3 partes basicamente. Você tem uma primeira parte que ela é assim, basicamente. Então ele termina do estômago dessa parte e faz essa curvinha aqui. Peraí, ficou meio esquisito. Vou fazer aqui para vocês, ó. Peraí. Apagar tudo logo. Vamos lá. Pera lá. Mas acabei arrumadinho. Ele termina o estômago aqui. Ele faz uma curva assim. E sobe. E ele faz uma curvinha para baixo. Assim. Então essa primeira porção é chamada de duodeno. Aí eu vou ter uma parte do intestino que ele vai inferior assim para baixo. O intestino delgado ainda. Assim. E depois ele faz uma parte que ele vai da esquerda para a direita. Aí assim. É interessante. Tá? Então, às vezes um sobreposto ao outro. Então essa porção, a gente duodeno, esse aqui é o jejuno, né? Isso é o íleo. E aí, beleza. Quando você tem essas porções aqui, o sistema nervoso autônomo, ela atua nelas, simpático e parasimpático. Simpático e o parasimpático. Ele atua neles. Então, via de regra, o parasimpático, ele aumenta a motilidade e o simpático diminui a motilidade. Mas existem também outras relações importantes aqui que não
que não são autônomos também, mas os pesquisadores não souberam dizer se ela é simpática ou parasimpática. Aumentar a capacidade de absorção, né? Esse tipo de coisa. Então, eles começaram a dar um nome estranho, que é o sistema nervoso autônomo entérico. Entérico vem do intestino. Então, para ir um passo a passo para vocês, é como se os neurotransmissores de alguns dos nervos que saem por ali, eles não são nem do simpático nem do parasimpático, eles são do próprio intestino, eles são entéricos. Então ele vai ter uma atuação desse, vamos dizer, sistema sobre essa região toda aqui, né? E é bem interessante. E aí no grosso já não ocorre tanto, porque ele aí já é mais na função de reter líquido, água, né? Tá lá com a flora bacteriana e ele acaba assim não tendo uma relação tão grande, né, com o sistema nervoso entérico, né? Então, se fala muito aqui que tem muitos neurônios localizados, que o intestino ele é muito grande e por conta disso o intestino ser considerado assim um segundo cérebro, influenciando inclusive em ações que a gente tenha, né? E sobre as formas como a gente age, né? E, vamos dizer assim, essa seria uma das últimas partes agora que a gente quer comentar do vídeo com vocês, que é a atuação emocional. Então, e aí ele acaba influenciando, vamos dizer, inclusive nosso comportamento emocional. É bem interessante isso, porque várias reações, vamos dizer, que as pessoas têm, elas são também autônomas, no sentido que eu quero dizer, assim, de que a pessoa se faz sem pensar, né? Então ele acaba recrutando um pouco disso. E é algo que não é muito habitual falar, você não vai ver muito isso em livro básico de fisiologia, essa coisa. Mas ele atua sobre o emocional, principalmente se a gente parar para pensar em questões de luta ou fuga. Então, numa briga, né, que você ou quer discutir com alguém ou quer fugir de uma briga, etc., né? Ou numa reação que ela está associada, vamos dizer assim, a você não reagir, ou você ficar paralisado sobre uma situação. Paralisado. Você fica paralisado, não tem reação, sabe? Então isso aqui a gente fala que é o fingir de morto. Tá aí, ó. Então tem algumas atuações sobre isso, né? E aquela pessoa que ela não consegue fazer nada, quer dizer, ela entra num estado mais deprimido. Então, aqui, por exemplo, eu tendo a ter atuação mais simpática. Aqui eu tendo a ter atuações mais parasimpáticas, né? E nesse meio que o misto dos dois, porque, vamos dizer, ele teria que reagir, teria que fugir, não sabe o que fazer e o sistema bloqueia ele não faz nada. Então repara, se na sua vida, o papo meio coach agora, se já não aconteceu alguma coisa assim, de você, né, assim, tá brigando mais com as pessoas, ou de estar fugindo de brigas que se deveria brigar, tá cansado, né? Tô cansado, não quero saber disso. Ou na hora que você precisava fazer alguma coisa, você ficou paralisado. Ou nos casos aí
Deprimido não, né? Deprimido. Certo? Depressão. Tá. Então, se você já não teve alguma dessas situações, então é normal que se tenha. Normal que se tenha. Então, o vale disso atua sobre as nossas reações, né? E aí, muitas das vezes, quando chega o cérebro mais racional, você fala, putz, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter feito aquilo outro. E essas reações emocionais, elas acabam ficando bem evidentes, né? Que é a história de você ficar taquicárdico, ficar nervoso, vai fazer uma apresentação, por exemplo, fica vermelho com o rosto, a história do sangue, né? Aí você fica com a boca seca, simpático, né? Ele corta isso aqui, você fica taquicárdico, bate no coração, já te falei. Dá as borboletas no estômago, começa a fazer são reações todas autônomas, às vezes dá vontade de fazer xixi, né? Preciso fazer xixi, tô fazendo xixi nervoso, né? Então, são mecanismos de luta ou fuga, né? Então, antes era muito associado à questão da sobrevivência, mas hoje a gente associa, por exemplo, a uma série de questões, né? Há uma série de questões que você pode estar colocando sim no seu dia a dia. Então, você acaba tendo muito isso aí, né? Essas são coisas básicas, gente. Básico, básico, básico do básico, para você começar a ter uma noção, assim, né, de como que essa atuação ocorre, tá? Então, essa questão emocional, ela acaba sendo também relevante. É uma forma de atuação do sistema nervoso autônomo. Ou seja, então, assim, para nossa retinha final aqui, tá? Vamos lá. Fazendo um resumo final. Então, ele vai atuar onde? Basicamente, praticamente em tudo, mas principalmente nas vísceras, e isso inclui as vísceras do crânio. Ele vai atuar sobre os vasos sanguíneos, e aí os principais vasos são as artérias. Ele praticamente não atua sobre as veias. Vai atuar sobre a pele e os seus anexos, né? E ele acaba influenciando as emoções barra nosso comportamento. Tá? Ele vai acabar atuando sobre uma série de coisas dessas, né? Então ele fala com muitos sistemas do corpo. E aí o que eu venho comentando muito nas redes sociais e com o projeto Função Autonômica é o seguinte, é assim, quando você aprende o sistema nervoso autônomo sobre essa premissa de como ele atua nas coisas e como ele consegue puxar a informação de cada componente desse, você começa a entender como examinar o paciente, né? O que ele tem, você começa a entender a pessoa, você começa a dominar o tratamento mesmo, né? Então, sempre a ideia dessa série do passo a passo e do todo o projeto Função Autonômica é levar você nesse nível, né, de entendimento, de como o sistema nervoso autônomo pode ajudar você a dominar tratamentos de maneira mais assim, tranquila. Beleza? E esse foi o vídeo de hoje. Desculpa assim, essa mini gripe aí de manhã, mas estamos aqui comprometidos fazendo as coisas com vocês. E é isso. Muito obrigado. Se inscreva aí no canal, se inscreva nas nossas redes sociais, etc. Aquela coisa que todo mundo fala, clica no like, você vai clicar na então você já sabe. Se você achou legal, ou faça. Você vai deixar a titio aqui muito feliz e contente, tá bom? E é isso. A gente se vê no nosso próximo episódio. Um fraternal abraço e até lá.